Saudações, torcedores! Está no ar o Mile High Brasil News, edição de número 84. E mais uma vez, Thiago Portugal não está no comando do quadro, como vocês podem ver. E hoje eu vou mandar a real para todos vocês, tá bom? O pessoal fala nos grupos que ele está de férias, ele mesmo fala que ele está de férias. Não é verdade. Eu vou desvendar e contar todos os segredos para vocês aqui no final do vídeo, tá? Então acompanhem todo o news, que no final do vídeo vocês vão ter uma surpresa e uma revelação bombástica, tá? E sim, eu estou dando uma de Nelson Rubens, tá bom? Ok. Então, vamos com a gente assistir o news. Antes de tudo, pessoal, aqueles recadinhos de sempre, tá? Se inscrevam no nosso canal, se você não for inscrito, isso ajuda demais. Bem como não se esqueça de deixar o like aqui pra gente e o seu comentário, tá? Mesmo se for uma crítica, alguma pergunta, um elogio, não importa o que seja, a gente gosta muito de ver vocês interagindo com a gente, nem que seja pelos comentários, beleza? Segundo recado, as nossas redes sociais. Então, se você está aqui no YouTube, você pode se inscrever, né? Como a gente já falou, tem o nosso canal no Twitter, no Instagram, no Facebook e na Twitch. Na Twitch a gente só está passando a live por lá também, mas em breve a gente planeja fazer alguns conteúdos para vocês por lá, então fiquem atentos. Também tem aqui embaixo, ó, o nosso perfil no Apoia-se, que é o apoia.se/Mile High Brasil. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer dar uma forcinha aí pra gente, se torne um apoiador e você vai ter também várias vantagens. Você vai ter acesso ao nosso grupo de apoiadores e algumas coisinhas mais. Sorteios eventuais, participação na nossa liga de fantasy e coisinhas bem bacanas. E por fim, pessoal, a nossa parceira, a First Down, continua com o nosso cupom, o Mile High BR. Então, se você quiser comprar um equipamento novo do Broncos lá, eles têm camisetas oficiais, tênis, um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Quebra-cabeça, um monte de coisa que eu nem imaginava que tinha do Broncos, eles têm lá. Então, você coloca o cupomzinho lá, o preço deles já costuma ser bem bom. Então, com o cupom você tem um desconto a mais, que ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, lembrando, o news anterior, comandado pelo William, foi até a sexta-feira da semana passada. Então, a gente vai começar aqui com as notícias do sábado, tá? No sábado, a gente teve mais questões de contratação e remanejamento de jogadores. Então, ó, o Zach Stevens reportou no sábado que a competição pela vaga de long snapper do time tinha se encerrado. O que aconteceu? O nosso long snapper titular se machucou, e aí o Broncos trouxe dois para competir, o Mitchell Fraboni e o Joe Fortunato. O Mitchell Fraboni venceu e o Joe Fortunato perdeu a sua vaga no time. Perdeu para quem? Aqui na segunda notícia, para o tight end Dalton Keene, que já esteve com o Patriots, né? Foi contratado no Practice Squad no lugar do Joe Fortunato. Então, boa sorte aí para o Fraboni, nosso novo long snapper, né? Que é uma posição que ninguém fala muito, mas que se o long snapper erra, todo mundo sabe. Ele erra e erra feio. Então é sempre bom ter um long snapper de confiança, né? Ainda no sábado, o Nathaniel Hackett deu uma coletiva e falou um pouquinho sobre a situação do Caden Stearns, que ele está lidando, né, com uma lesão na cintura, no quadril. Essa lesão, ela surgiu recentemente e o time está tentando ser esperto com ela, está tentando manter ele antes que ela piore para que ele possa jogar com sucesso. A boa notícia, né, é que o Justin Simmons voltando, então esse buraco no lugar de safety ele não vai existir, porque o Simmons é um dos melhores safeties da liga, e por mais que o Stearns seja um baita de um jogador e esteja melhorando partida a partida, o Simmons vai cumprir isso sem problemas, né? Além disso, também foi contado que tanto o Quinn Miners quanto o Billy Turner, nessa altura do campeonato, eram questionáveis para a partida. Por fim, o Zach Steven trouxe para a gente também que o Russell Wilson estava lançando a bola sem nenhuma limitação e estava pronto para o Monday Night Football, né? Ele estava lidando, na ocasião, com uma lesão do ombro. É muito interessante, né, ver essas notícias de antes do jogo e saber o que aconteceu no jogo depois e você fala, nossa, mas eles falaram que ia fazer isso, não fizeram. É interessante, né? Chegando na segunda-feira, que é o dia da nossa partida, né? A gente jogou na segunda-feira essa semana. A gente teve alguma notícia, né? Só saíram a lista dos inativos, né? A gente teve o Josie Jewell inativo, o Caden Stearns, né? Como já citado, o Jalen Virgil. E uma surpresa, né? Novamente inativo, o Albert Okwuegbunam, nosso tight end. E assim, muita gente colocava ele para ser o tight end 1. E ele tá aí inativo. Quando joga, parece que ele tá inativo, porque tem 1, 2, 3 snaps. Então é muito estranho o que tá acontecendo com ele, né? Não sei se o estilo de jogo dele não tá agradando a comissão, não sei o que pode estar acontecendo, mas ele tá caindo
bastante no nosso roster. Isso aconteceu também por conta dessa outra notícia aqui, que o Denver Broncos ativou do practice squad para o jogo o nosso safety Justin Simmons, o cornerback Michael Ojemudia, o famoso GG, e o tight end Greg Dulcich, nosso tight end de terceira rodada, que eu particularmente gostei muito, né? Gostava muito na época do draft, fiquei muito feliz quando foi draftado e tenho altas expectativas para ver ele jogando. Então, o Greg Dulcich entrando, talvez o pessoal diminuiu ainda mais, né? A comissão diminuiu ainda mais o papel do Alberto no time, porque os dois têm certas similaridades, os dois são mais voltados para receber passe do que para bloquear, né? Então, assim, pode ter sido uma questão aí, pode ser um indício para o futuro na posição também, certo? Ainda na segunda-feira tivemos uma presença ilustre nos estádios, né, no estádio, o Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, que faz parte, né, do grupo de proprietários do Denver Broncos. Então foi o primeiro jogo ali que ele foi assistir. Não escolheu muito bem, né? Saiu de lá, deve ter saído meio preocupado com o investimento, talvez, mas foi uma presença bem bacana no estádio. A transmissão mostrou ele algumas vezes, assim, e é bem bacana ver ele se interar com as questões. Né? Mesmo ele não tendo poder de decisão, ele é um dos proprietários. Então é muito interessante ter essa participação. Aí depois veio o jogo e vocês sabem o que aconteceu. 16 para o time do bem, 19 para o time do mal, os Chargers. Nós perdemos na prorrogação, né? E já após o jogo, a gente teve ali algumas coletivas e algumas notícias saíram, né? Algumas falas. Eu trouxe 3 falas para vocês de 3 pessoas diferentes. Primeiro, o Nathaniel Hackett, né? Ele disse logo depois do jogo: olha, é muito desapontador. Eu acho que todos os nossos jogadores, todos esses caras sabem disso. Nós estamos desapontados. Eu estou desapontado. A gente tem que olhar além, né? Cada pessoa tem que olhar para si mesmo para ver como a gente pode melhorar. Então, deu um discurso ali padrão, né? Falou um pouco sobre o time, sobre o que pode mudar. O Russell Wilson falou que não existe nenhuma divisão no vestiário, que o vestiário está unido. Ele falou: vocês veem como nós jogamos duro, um pelo outro, tá? Não foi a nosso favor o jogo, mas todo mundo está lutando e está se sacrificando a cada dia aqui. E também, né, a gente teve o Justin Simmons falando, e o Nick Cosminder, ele trouxe para a gente a informação que essa foi a vez que ele viu o Justin Simmons mais arrasado após uma derrota. Tá? O Justin já está há um bom tempo no time, e o Insider falou, e é um cara que cobre, o Cosminder é um cara que cobre o Broncos há um tempo, ele falou: olha, de todas as derrotas que eu vi, essa foi a vez que ele estava mais arrasado. E ele falou também que, olha, todos nós sabemos que o que é a definição de loucura, né? A gente não pode ficar fazendo a mesma coisa semana após semana e imaginar que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar, a gente tem que melhorar. Então eu achei bem sensato, né, isso que o Simmons falou. Você vê que ele está um pouco mais ali na realidade. E eu imagino que o pessoal que deve estar mais assim exaltado é o pessoal da defesa mesmo, porque, poxa, eles estão aí jogo após jogo se esforçando, se sacrificando, garantindo, né, boas situações para o time, e o time não corresponde. O que a gente vai ver, inclusive, nesse tweet aqui agora, nesse dado que o Cosmini trouxe para a gente. Ele falou: olha, o Broncos teve 3 chances de vencer o jogo num drive, um drive final. 2 delas apenas precisando de um field goal para fazer isso, e a outra um touchdown. E ainda assim a gente perdeu. Então, ó, o primeiro drive foram 4 jogadas, 9 jardas, punch. O segundo, 3 jogadas, 9 jardas e punch. E o terceiro, 3 jogadas, 3 jardas e punch. A gente teria um quarto se não fosse aquele punch maravilhoso, né? Trabalho fantástico do nosso special teams aí, um McMahon Special, como falou o Gustavo, né? Que o Montreal Washington e o P.D. Locke estavam conversando em línguas diferentes, um não ouviu o outro não ouviu um, a bola bateu no Montreal, sobrou para os Chargers já em posição de field goal, e eles venceram o jogo. Se não fosse isso, a gente teria uma 4ª chance. Tudo isso graças a quê? A defesa. Você tem um time que tem um ataque forte, você tem um dos melhores quarterbacks novos na liga, que é o Justin Herbert do outro lado. E ainda assim, a defesa garantiu que você teria 3, até 4 se não fosse special teams, 4 chances de vencer o jogo e você não entrega. Isso deve ser muito frustrante, né, para os jogadores de defesa. Eu, como torcedor, fico frustrado. Imagina os jogadores. Eles podem falar que não, mas deve haver uma frustração, né? Então, aí já na terça-feira a gente teve algumas notícias de lesões, tá? O Russell Wilson foi
né, foi reportado que ele estava lidando no final do jogo com uma lesão no hamstring, no posterior da coxa, o tendão, né, da coxa. Então, pode ter sido uma situação, pode ter feito com que as jogadas nos drives finais não tenham sido tão abertas, o playbook não tenha sido tão aberto. Mas não justifica sozinho, né? Não serve como uma desculpa perfeita. Mas é algo que está sendo visto até hoje, essa lesão do Russell Wilson. E o Aaron Patrick torceu, né? Rompeu o ACL no jogo. Vocês devem se lembrar, né? Foi uma jogada bem estranha ali. Ele foi empurrado para fora do campo e fez um esforço para não se trombar, não se chocar muito forte com um funcionário ali na beira do campo. Acabou trombando com o funcionário e, ao fazer esse esforço para frear muito bruscamente, ele rompeu o ACL e está fora da temporada. É um negócio bem complicado, né, gente? O cara se esforça, o cara trabalha, o cara treina para um lance desse, infelizmente, condenar a temporada. Mas acontece, né? É a questão dos esportes de contato. Ainda sobre a lesão do Russell Wilson, o Ian Rapoport, ele trouxe para a gente na terça-feira que foi feita uma ressonância, né? E que o Russell Wilson, após isso, foi considerado dia a dia. E que é uma lesão real, ele está com dor real, mas ele está se esforçando para jogar e o time vai continuar a avaliar o progresso dele. É assim, a gente sabe, a gente tem reportes de como o Russell Wilson é, como ele é um cara que sempre quer jogar, sempre se esforça para jogar. Então, ele vai fazer de tudo para jogar. E se chegar para ele, se o Hackett, a comissão, os médicos chegarem para ele e falar, Russell, você tá bom para jogar? Ele vai falar, opa, ele pode estar com o braço caído para fora. Ele vai falar, não, bora. Então, cabe ao time avaliar isso, né? Cabe ao Hackett e à nossa comissão avaliar se ele realmente está em condições de jogo ou se não compensa entrar ali com o Ripien, né? E deixar ele se curar mais corretamente. Já que a temporada, né, foi ladeira abaixo. Então, continuando na terça-feira, né? Outra notícia que a gente teve foi a assinatura do Broncos com o Brandon Johnson, né? O wide receiver que foi a sensação da pré-temporada. Ele jogou muito bem, ele teve ótimos catches, mas ele se lesionou e não conseguiu fazer o time principal por conta disso. Então agora, né, que a lesão dele já está se curando, ele consegue uma nova vaga no practice squad. E o tight end que a gente falou agora há pouco ali, o Dalton Keene, que chegou, entrou por uma porta e saiu pela outra, não fez nada, a gente não viu muita coisa, mas acontece no futebol profissional, né, em qualquer esporte, isso acontece, infelizmente. Aí vem as coletivas, tá? Primeiro, o nosso treinador, Nathaniel Hackett, na terça-feira, ele falou sobre algumas situações pendentes no jogo. Ele falou sobre a situação do Melvin Gordon, principalmente. Foi uma situação que chamou muita atenção, né? Porque o Gordon, de repente, sumiu do jogo, não teve nenhuma lesão, e a câmera, a transmissão que adora uma polêmica, toda hora fixava nele ali, e o Gordon lá, com cara de poucos amigos, revoltado com a situação, com não estar jogando. Então, muita gente perguntou, né, isso sobre o Hackett. E o Hackett disse que o Melvin Gordon não jogou no terceiro quarto porque o time não teve muito a bola no terceiro quarto. E ele disse que o Latavius Murray estava fazendo um bom trabalho, né, um fine job, então ele preferiu continuar com ele. E ele ainda falou, olha, nós queremos todos esses caras, nós precisamos de todos eles. Desculpinha, né, gente? Pô, o Latavius Murray jogou pra caramba, no sentido de jogou muito, né? A gente viu que nos últimos quartos ali, foi só ele e o Boone que carregaram a bola. Por que o Gordon não pegou nenhuma vez na bola? Tem que ter um motivo aí que eles não revelam pra gente, né? Aí, continuando, o Hackett acrescentou, olha, nós vamos conversar, ele e o Gordon. Nós vamos ser bem claros sobre tudo que está acontecendo e a gente vai analisar. O Melvin não fez nada de errado. Nós só não tivemos muitas jogadas, mas nós vamos conversar. Não fez nada de errado, mas tem que conversar por quê, então, sabe? É muito, muito estranho, né? E depois disso ele falou novamente, olha, o Melvin não fez nada de errado. Então é uma situação que ficou bem estranha, né, gente? Convenhamos, mas fazer o quê? Ainda no Hackett, né, ele falou que o play calling no final do jogo foi mudado para adaptar o time à lesão do Russell Wilson. Então, né, ele verificou que o Russell estava lesionado, estava se machucado, e mudou o play calling por causa disso. E ainda sobre a questão do Russell Wilson, se ele vai vir para o jogo, né, de sábado ou não, de domingo ou não, perdão. O Nathaniel Hackett falou, olha, nós temos que ter certeza que ele está saudável o suficiente para ir lá e jogar em um alto nível.
Qualquer um que tenha que entrar, seja o Ripien, o Josh ou qualquer outro, eu me sinto confiante de que nós vamos fazer um bom plano para eles. Então, pareceu ser um pouco sensato ali no sentido de só colocar o Russell Wilson se ele tiver realmente condições de jogo. Ainda na coletiva do Rackett, né, ele foi perguntado sobre a frustração que a transmissão de TV mostrava nos jogadores. Né? Você tinha ali o Gordon, você teve um lance ali, uma hora que ficou famosa ali, o Judy e o Gordon conversando, se exaltando com a situação. Então ele foi perguntado sobre isso. E ele falou, sim, eles estavam frustrados. Os treinadores estavam frustrados. Todos nós estamos frustrados. Então ele deu essa passadinha ali da situação, né? Não falou muito, mas não ignorou a situação. Aí, 2 status que saíram também na terça-feira que chamaram muito a minha atenção, tá? O Pro Football Focus, né, ele percebeu, né, compilou que a defesa do Broncos teve 31 pressões contra os Chargers. E isso são 65 pressões se somar os últimos 2 jogos. E agora, o Pro Football Focus tem o Broncos como a defesa com a melhor nota na liga. Olha que desperdício. Tem uma baita defesa dessa e o ataque não fazer nada, tá? Outro status que o Cosminger trouxe pra gente sobre o Jerry Jeudy. O Jerry Jeudy na temporada tem um percentual de recepção de 47,2%, ou seja, apenas 47,2% das bolas que vêm na direção dele, ele consegue fazer recepção. Isso coloca ele em penúltimo entre 81 wide receivers. Ele é o 80, eu não sei nem falar, o 80º pior wide receiver na liga, entre 81 que foram, né, que tiveram os catches mínimos, em recepção. O pior que ele é só o DJ Moore, do Carolina Panthers. Gente, esse cara é first round. O que tá acontecendo? Eu tô louco. Sabe? É muito doido isso. E aí, eu não tenho o que falar, ó. Aí, continuando para quarta-feira, né? A gente teve ali algumas notícias sobre o Russell Wilson. O Russell Wilson praticou na quarta-feira, teve participação limitada, né? Mas participou, mesmo sendo limitado. Ainda, né, na quarta-feira, a gente teve ali algumas coletivas. Então, o Hackett novamente. Sobre a situação do Montreal Washington, o Hackett falou que ele vai continuar sendo o retornador, mesmo com o que aconteceu no final do jogo, né? Além disso, ele falou, olha, nós não fomos bons o suficiente nas terceiras descidas contra o Chargers. E é ali que nós temos que melhorar. A gente não foi bom o suficiente na terceira descida, deixa eu ver, contra o Chargers, contra o Colts, contra o Raiders, contra o 49ers, contra o Texans e contra o Seattle. Foi só nesses jogos desse ano que a gente não foi bem em terceira descida. O resto, acho que a gente foi show, tá bom? E também sobre a situação do Melvin Gordon, o Hackett falou que eles tiveram uma ótima conversa, né, sobre o que aconteceu para ele não jogar no segundo tempo do jogo contra os Chargers. E acrescentou, eu amo o Melvin, eu tenho muito respeito por ele como um profissional e por tudo que ele fez na liga. Nós vamos continuar tratando tudo isso, em particular aqui. E ele vai ser o titular no domingo. Ele vai ser o primeiro, né, o running back 1 no jogo contra os Jets. Esperamos que a situação tenha se resolvido. Porque apesar dos fumbles, apesar de tudo, o Melvin Gordon ainda é um bom running back. Ainda é o melhor running back do nosso corpo de running backs atualmente, né? Aí foi a vez do Russell Wilson vir a pod, né, falar ali na coletiva. E sobre a lesão, ele falou que ele está melhorando a cada dia. E acrescentou, eu saro muito rápido, eu me curo muito rápido. Eu tenho um sangue do Wolverine, ou alguma coisa assim. Depois o perfil da NFL fez uma arte até bem vergonhosinha, né, em cima dessa frase aí, mas ele falou. E, além disso, ele falou que o nosso ataque ainda está aprendendo, né, ainda está se significando junto. E falou, olha, quando a gente encaixar, vai ser uma coisa fantástica. Espero que não demore muito esse encaixe aí, né, gente? Tá meio demorado, convenhamos, né? Ainda na quarta-feira, né, o Russell Wilson ainda falou mais um pouco. Ele falou que ele e o Greg Dulcich vão ter muitos momentos especiais no campo ainda. E que ele ficou impressionado com o debut do Dulcich. E eu também, tá? Eu falei, né, mais cedo que eu gosto muito do Dulcich, que eu gostava muito dele já pré-draft. Fiquei muito feliz com o draft dele. E ele mostrou no jogo muito potencial, tá? Tanto o touchdown quanto outros momentos que ele estava livre e por algum motivo o Russell não viu, não conseguiu completar.
foi muito bem, ele sempre se portou muito bem em campo, tá? E uma curiosidade aqui que o Zach Stevens trouxe também é que pela segunda coletiva seguida, o Russell Wilson não terminou com Broncos Country. That's right. O que significa, gente? Pode significar muita coisa, inclusive nada, como diria já o André. Então, eu acho que ele viu que o clima não tá muito para ficar com essas frasezinhas, né? E agora é pro time focar em jogar, tá? Por fim, ali na quarta-feira, a última coletiva que a gente teve foi do Justin Simmons, né? Que falou um pouquinho sobre o jogo. Primeiro, ele falou sobre aquele roughing the passer que foi marcado em cima do Bradley Chubb, né? Vocês lembram que o Bradley Chubb chegou, fez um... Opa, amigo, vem cá. Deu um abracinho e foi marcado no roughing the passer, muito doido ali. O Justin Simmons disse que, olha, eu nem sou, nesse ponto, eu nem sei mais o que é um roughing the passer. E é muito o que está na liga esse ano, né? Em voga esse ano na liga. Tem muitas calls erradas de roughing the passer aí que às vezes não deviam ter sido marcadas. Além disso, o Justin Simmons continuou, olha, ainda tem muita bola a ser jogada para a gente melhorar essa temporada. E sobre o jogo contra os Jets, ele falou, olha, esse é o maior jogo do ano para nós. Então o Justin Simmons está fazendo o que se espera dele, né? Um líder da defesa, um jogador que é um líder do time em vestiário, ele tem que falar isso mesmo, ele tem que continuar, ele tem que mostrar confiança, né, no trabalho deles. Convenhamos, o trabalho deles está sensacional da defesa. O problema é o outro lado, né? Aí a gente chega na quinta-feira, a gente teve mais algumas notícias e mais algumas coletivas. Então, ó, uma das primeiras notícias que saiu foi o Quinn Miners e o Josey Jewell, ambos praticaram na quinta-feira, depois de não estarem em campo na quarta. Então é um bom sinal, né, gente? Eu queria muito ver os dois em campo já, principalmente o Josey Jewell, né, que tá jogando pouco, mas jogou pouco em quantidade, né, por causa das lesões, mas quando joga tem feito a diferença. E com a evolução do Singleton que a gente está vendo, Jewell, Singleton, Baron Browning como outside, às vezes retornando para marcar também, é um grupo bem interessante, né? Começa a ficar bem interessante. Então eu espero bastante que ele volte para o jogo. E, novamente, o Russell Wilson foi limitado, né, no treinamento de quinta-feira. Ele foi como limitado, limited, né? O Nathaniel Hackett disse que ele parecia muito bem jogando a bola no treino de quarta-feira. E que eles estão fazendo de tudo, né, para cuidar do Russ e para garantir que ele esteja pronto para o jogo. Então ele só vai entrar se ele estiver pronto para o jogo, né, e se tiver condições de desempenhar o seu papel corretamente. Continuando, né, com o Nathaniel Hackett na quinta-feira, ele disse que decidir sobre, né, a decisão de colocar ou não o Russell Wilson para jogar no domingo, ele ainda falou, olha, a gente quer colocar alguém que esteja saudável e que consiga ir lá e jogar em alto nível. Então, novamente, ele informou que o Russell Wilson só vai jogar se estiver saudável, se não, vamos colocar outro quarterback. Se bem que é aquilo lá, é o que ele diz, né? O que a gente vê, assim, muitas vezes a indecisão do Nathaniel Hackett na escolha das jogadas, na beira do campo, dá a entender que ele vai chegar e falar, Russell, chega aí, cara. E aí, vai jogar? Quer jogar? E se o Russell falar, bora, eu acho que o Hackett não tem peito de falar, não, você ainda tá se recuperando, não vai dar pra você jogar esse jogo. Sabe, eu posso estar errado, mas é a sensação que passa depois do que a gente vê o que acontece na beira ali do campo durante os jogos, né? Então eu espero que ele tenha coragem de, caso o Russell não tá 100%, chegar e falar, não, Russell, você não joga, se recupera que no próximo jogo a gente conta com você, tá bom? E ainda no Nathaniel Hackett, ele falou um pouco sobre o jogo do Alex Singleton, que teve 21 tackles contra os Chargers. Ele falou, olha, foi uma das melhores performances na liga por anos. Ele tem feito um ótimo trabalho, e eu acho que ele é um jogador muito instintivo. Né? Então, elogios aí para o Singleton, como a gente tem visto, né? Quanto menos ele dropa em cobertura e mais ele fica no apoio às corridas, ele tem rendido melhor. Você vê que contra as corridas ele realmente é muito instintivo, ele é muito rápido, ele consegue chegar perto, ele chegar rápido no lance. O problema dele às vezes é na cobertura ao passe. Então, se a gente conseguir montar a defesa, isso é muito mérito do Evero também, né? Montar a defesa de uma forma que ele não precise dropar tanto em cobertura, é algo que tende a melhorar o jogo dele. Né? Então, continuando aí na quinta-feira, a gente teve mais algumas coletivas e nosso coordenador ofensivo, Justin Alten, falou um pouquinho. Né?
ele falou sobre a situação da linha ofensiva. Ele falou que o Cameron Fleming, né, vai ser o left tackle titular e que o Billy Turner vai ser o right tackle titular contra os Jets. Ele já passou isso pra gente, então é bom ver o Turner jogando, né? Vamos ver o que ele consegue fazer. E ainda ele falou que eles estão no modo grind, né? No fully on the football grind. Eu não vejo a minha família, ou ouço muito deles. Eu não vejo eles. Meu carro, não liguei meu carro em uma semana. Dizendo que tipo, eles estão dormindo no CT para melhorar, para treinar. Eu não quero ser o cara chato, mas veja você. Quer dizer, ele está sendo, ao mesmo tempo, um mau coordenador ofensivo e um mau pai ali. Né? Não ver a família uma semana não é certo também. Você tem que se dedicar ao treino, você tem que dar o seu melhor, mas ao mesmo tempo você tem que descansar, você tem que ver a sua família, você tem que estar presente. Até porque isso pode causar um burnout ali, uma questão que às vezes a pessoa está tão afetada pelo próprio trabalho que ela não vê isso e não consegue evoluir no trabalho. Então isso é algo que tem que ser visto também, né? Não é só 100%, vou dormir no CT, vou ficar no CT, vou viver no CT. Isso não é algo que eu acho interessante, né? Ainda ali nas coletivas, o Dwayne Stoops, né, nosso coordenador de Special Teams, que nesse ponto já está aparecendo ali um aluno do McMahon, ele falou um pouquinho ali também, né, na coletiva. Ele falou que ele ainda tem total confiança no Montrell Washington como retornador. Ele falou, olha, não vou bater no Montrell, tá? Eu vou encorajar ele e ajudar ele para ficar de pé e voltar ao nível que ele estava contra os Raiders. Então, achei bem interessante também, né? Não é hora... o retornador Hulk, o jogador Hulk faz isso. A gente vê o Sky Moore lá nos Chiefs, ele também está retornando e ele também já fez as cagadas dele lá retornando. Acontece, gente, ele é Hulk, ele está começando agora. Então não é papel do time tirar ele para fora de escanteio, ele tem potencial. Quando ele recebe a bola e está com a cabeça tranquila, a gente já viu que ele tem potencial para fazer ótimas jogadas. Então eu concordo muito com isso que foi dito, tá? E sobre o punch ali, o Muffet Punch, né, o punch que bateu no Montrell e sobrou para os Chargers terminarem e vencerem o jogo, ele falou, olha, tem que ter uma comunicação melhor, tem que ter uma melhor noção de campo, uma noção de jogo, tanto para o Montrell quanto para o PJ Locke ou para os outros jogadores, porque ali o que faltou foi isso, noção de campo, né? Então é algo que eles têm que treinar e que pode se treinar, então a gente espera que seja desenvolvido com o tempo, né? Aí, continuando as coletivas, a gente teve um pouco da fala do Ejiro Evero sobre o Damari Mattis, né? Falou que o Damari continuou a batalhar, mesmo com as flags e tudo mais, e que ele ficou orgulhoso da forma com que ele lidou com essa diversidade, tá? Um pouquinho rápido aqui sobre o Damari Mattis, gente. Eu fiquei muito, como posso dizer, em lados opostos com ele, porque quando eu estava analisando ele pré-draft, eu não gostava dele. Eu achava que ele tinha muitas faltas, que era um jogador que cometia muitas faltas, porque o estilo físico dele é um estilo que, se você não consegue desenvolver uma técnica, você fica muito preso nas faltas, tá? Eu não gostava tanto dele. Depois que o Broncos draftou ele, eu continuei não gostando, mas aí eu gravei, não sei se vocês lembram, o vídeo do Conhecendo sobre ele. Aí eu comecei a ver mais, eu vi vários VTs, vários plays dele, e eu comecei a gostar mais dele, tá? Eu comecei a ver muito potencial ali. E hoje em dia eu quero que ele dê muito certo e eu gosto bastante dele. Então, ele teve lá 4 faltas de interferência no passe, né? Sendo sincero, eu vi uma, com certeza. Outras 2 eu achei muito questionáveis. E a outra não foi de jeito nenhum. Então, assim, fazendo a média ali, eu acho que ele tinha que ter saído daquela noite com 2 interferências no passe, no máximo, tá? Mas ali a zebraiada não quis ajudar tanto. Então, ele saiu com 4, né, se não me engano. Mas o Evero elogiou, disse que gostou da forma como ele lidou com isso. Eu também. Tá? Ele não teve medo de taclar. Mesmo depois de tomar 4 faltas, ele estava em cima, ele estava lá, ele não estava com medo. Isso eu acho que é um mérito bem legal também dele, né? Por fim, também a gente também teve na coletiva o Brett Rippey, né, falando um pouco. E ele falou se ele iria ou não jogar contra os Jets como titular. Ele falou, a gente vai ver, tá? Ontem o Russ estava limitado e a gente está indo dia após dias. Eu estou fazendo essa mesma aproximação aqui, né? Eu não tenho ideia se eu vou jogar ou não, mas eu estou tentando estar pronto para ir. Então ele falou, olha, não sei se eu vou jogar ou não, mas eu estou pronto. Se é que precisem de mim, eu vou estar lá e vou jogar. Por fim, né, terminando aqui essa parte do news, na quinta-feira ainda,
foi trazido uma possibilidade de troca do Albert Okwuegbunam. Eu achei legal que isso não foi tão vinculado assim, né? E o Aaron Wilson, né, da NFL, ele disse, olha, alguns times têm demonstrado interesse em cenários para troca pelo tight end do Broncos, Albert Okwuegbunam, tá? E aí dá um pouquinho dos dados dele, né? Esse ano ele só tem 7 catches para 50 jardas essa temporada, né? E na carreira dele ele tem 51 recepções para 501 jardas e 3 touchdowns. Então alguns times veem um certo potencial ali no Albert O, e pode ser que ele acabe se tornando uma moeda de troca. Então uma coisa interessante para a gente ficar de olho ali, né? Para uma late round pick, né? A gente sabe que o ano que vem a gente não vai ter nem primeira nem segunda rodadas, então é interessante talvez a gente acumular rodadas mais atrás de quarta, quinta, terceira rodada, para caso a gente tenha um jogador que chame muita atenção do Patton, a gente conseguir subir para uma segunda rodada ali e pegar, ou até acumular valores atrás, né? Então, gente, a parte do news foi isso, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora um pouco cedo, então ainda não consegui, ainda não deu tempo de eu pegar as notícias de sexta-feira. Então, na semana que vem, vocês acompanham de sexta-feira para frente, porque por motivos aqui de na correria aqui, eu não consegui esperar muito para gravar esse vídeo, tá bom? Aí, eu prometi para vocês a verdade sobre o que aconteceu com o Thiago Portugal. O que está acontecendo com o Thiago Portugal aqui? Vocês estão sendo instruídos que ele está de férias, gente. Tá? Isso é mentira. E é uma coisa que nem eu, nem o pessoal mais novo da equipe está sabendo direito. Mas, no nosso grupo, o André mandou um vídeo, a gente recebeu um vídeo lá que depois foi apagado, mas eu consegui salvar para vocês. Detalhe, ninguém da equipe sabe que eu estou postando isso aqui, que eu estou mandando isso aqui. Então, provavelmente, se acontecer alguma coisa, pode ser que essa seja a minha última participação na equipe. Mas eu tenho que mostrar isso para vocês, mostrar a fundo tudo que está acontecendo no Mile High Brasil. Então, começa agora o dossiê Mile High Brasil. Fala galera, beleza? Passando aqui para avisar então vocês da nossa equipe aqui do Mile High Brasil. Deu tudo certo o plano nosso, tá? O Portugal acabou de passar aqui em casa, tá com as latas de tinta para pichar o CT lá, pedi a cabeça do Nathaniel Hackett e eu também dei uma camiseta para ele escrito que nunca deveríamos ter demitido meu vovô Fangio, né? Então, plano Mile High Brasil conserta esse Denver Broncos 2022, conserta o Russell Wilson, tá todo vapor, pessoal. Vamos que de agora em diante Portugal vai botar a turma nos trilhos lá, vai chegar tratando todo mundo com muito carinho e nosso plano vai dar certo. George Payton já nos escutou várias vezes e agora vai escutar de novo. Go Broncos! Chocante. Eu achei assim chocante. O André apagou esse vídeo logo depois de mandar no grupo, mas eu consegui salvar aqui para você. Eu acho que ele queria mandar para o grupo mais reservado, ali do pessoal mais antigo, né, dele, da Ana, do Fábio. Nós, o pessoal mais novato, a gente não tem acesso a toda essa inteligência secreta do Mile High Brasil. Então eu resolvi, depois de ver esse vídeo, fazer a minha própria investigação. Tá? Hoje eu entrei no site do Broncos e na galeria de fotos do treinamento eu me deparei com essa foto. Vou até sentar aqui um pouco do lado para não atrapalhar aqui. Essa foto. Vocês podem perceber uma pichação aqui, ó. Diretoria Jim Carrey. Isso não estava ali. Isso não é para estar ali. E essa foto foi postada e um pouco depois ela foi apagada. Se vocês forem entrar lá no site do site do Broncos, não tem mais essa foto lá. Mas está ali, gente. Eu consegui pegar isso para vocês. Aí eu entrei no... O pessoal da equipe do Mile High Brasil, a gente tem um servidor nosso do Google Drive. E tem outro que a gente não tem acesso, os novatos. Só o pessoal das antigas tem. Eu fui lá, dei um jeito, entrei e achei essa foto que o Thiago Portugal tinha feito o upload hoje. Aqui, ó. Ele realmente foi para fazer aquilo que a equipe pediu. Ali, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver até a latinha de spray na mão dele nessa foto. E olha só, ele não tem nenhuma vergonha em ser essa foto tirada aqui. Isso é assustador, gente. Como se não bastasse, eu, fazendo meu levantamento para o News,
E observando os insiders, encontrei algo muito estranho. Zach Stevens postou hoje à tarde, agora há pouco, agora há pouquinho. Olha, eu vou ler para vocês, tá certo? Isso é inacreditável. Isso foi inacreditável. Um fã brasileiro estava à solta essa tarde no campo de treinamento do Denver Broncos. Aparentemente, ele deu uma saudação brasileira conhecida como Pedala Robinho em Russell Wilson, na cabeça do Russell Wilson, e gritou muito com o treinador Coach Hackett. George Paton estava observando e não fez nada para pará-lo. Isso que não sou eu que estou dizendo, isso aqui é o Zach Stevens, gente. É de hoje isso. Eu falei, gente, não pode ser o Portugal. Não tem como. Mas, pô, fã brasileiro, tá estranho isso. Por que o George Paton não fez nada? Então, alguns minutos depois, teve um outro post do Zach Stevens. E ele falou aqui, eu vou ler para vocês podem ver aqui, eu não estou inventando nada, tá tudo aqui. Além disso, também teve uma confusão sobre a nacionalidade desse homem misterioso. Ele conversou comigo após ficar 1 hora conversando com os jogadores, ou seja, ele teve uma reunião com os jogadores, essa pessoa que estava lá. Ele disse que ele era Portugal, mas eu tenho certeza que ele é brasileiro. George Paton ainda falou com a imprensa e disse que o homem é um velho amigo que estava lá para ajudar com o time. Gente, tá claro. O cara falou, eu sou o Portugal. O Zach Stevens confundiu, achou que ele estava falando que era um português. Não, ele é brasileiro, ele não é de Portugal. Mas a gente que conhece o Portugal sabe o que está acontecendo aqui. Tá? Isso está claro para mim. O Michael Cleese ainda postou, depois de ver o tweet dele, o que é um pedala Robinho. O pessoal mais novo não sabe o que é um pedala Robinho. O pessoal dos Estados Unidos não sabe o que é um pedala Robinho. Mas a gente sabe. Tá? E foi isso que o Thiago Portugal fez com o Russell Wilson lá. Não sou eu que estou dizendo, ó. Não sei o que estou dizendo aqui, ó. Zach Stevens disse isso. Para fechar a história, Zach Stevens postou isso daqui. John Elway também estava aqui. Os três conversaram por pelo menos 30 minutos. E eu ouvi que eles conversaram sobre trazer Vic Fangio e Drew Lock de volta. Isso é selvagem, that's wild. E postou essa foto dos três conversando. Tá? Eu olhei essa foto e esse terceiro homem me parece muito familiar. A gente tem o John Elway, a gente tem George Paton. E quem é esse terceiro homem? Então, eu usei alguns programas que eu tenho aqui, uma tecnologia avançada, computadores e tudo mais, e consegui remover esse óculos desse homem misterioso na foto. E para mim ficou claro, gente. Quem estava conversando com John Elway e George Paton sobre trazer Vic Fangio de volta e Drew Lock de volta era Thiago Portugal. Aqui, ó. Thiago Portugal. Como? Como que o Mile High Brasil tem tanta influência assim? Aí, eu fiquei um pouco mais nesse HD misterioso, nesse drive misterioso do pessoal da equipe, e eu consegui achar uma foto que data do Super Bowl 48, daquele fatídica noite da derrota do Broncos contra o Seattle. E quem estava lá? Thiago Portugal. Já assistindo o jogo. Muito mais novinho, é verdade, mas ele estava lá. O que isso quer dizer, gente? Eu não sei. Ali, naquele drive, eu encontrei também, vou deixar essa foto aqui que ela é emblemática, documentos, sabe, sobre a venda dos Broncos, autorização da equipe do Mile High Brasil para vender o Broncos, autorização da equipe para contratar o George Paton. Quem é o Mile High Brasil? Sabe, o que é isso? As pessoas aqui estão mandando e desmandando no Denver Broncos. O que está acontecendo? Eu não sei, gente. Mas eu vou tentar descobrir. E se eu continuar na equipe, tá certo? Porque eu não sei o que pode acontecer agora. Se eu continuar na equipe, eu vou descobrir mais a fundo tudo o que está acontecendo. O que faz o Mile High Brasil ter tanto poder sobre o Denver Broncos assim? E vou trazer para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário. Não se esqueçam, eu vou estar aqui, eu vou correr atrás disso para vocês,
e nós vamos descobrir juntos. Tá certo? Até a próxima. Peraí que tem alguém tentando entrar em casa aqui. Já estão aqui já. Até a próxima, gente. Tenho que sair daqui. Meu Deus do céu. Fui!